Oi pessoal, bom dia. Ontem a gente teve um pequeno probleminha de gravação, então vou fazer essa aula aqui rapidinho só para quem perdeu a aula de ontem poder acompanhar o conteúdo. A aula de ontem foi sobre introdução a funções. A gente viu que como relacionar duas grandezas de um problema através de uma equaçãozinha e montar tabelas, e essas tabelas ajudam a gente a identificar os pares ordenados para depois passar esses valores para um plano cartesiano. E aí a gente teria um gráfico desse probleminha. Só relembrando, né, para ficar bem claro mesmo, que a gente viu na semana passada, o plano cartesiano e os pares ordenados. O plano cartesiano é nada mais nada menos que esse quadrinho aqui, com dois eixos, um na vertical, outro na horizontal, e eles são chamados de eixo x e eixo y. Eixo das ordenadas, que é o eixo y, e eixo das abscissas, que é o eixo x. E o ponto que a gente sempre usa como referência é a origem, que é esse pontinho do meio onde as duas retas se encontram. A gente pode notar também que esse quadrinho, né, nosso plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto. Vou só pegar minha canetinha que eu esqueci. Prontinho. Então, continuando. E a gente viu também os pares ordenados na semana passada, que são nada mais nada menos que o endereço de um ponto, né? Como que a gente faz para localizar os pontinhos nesse plano cartesiano. Então aqui eu dei o exemplo de 3 pontos. O ponto A, que é localizado em A, primeiro a gente coloca o nome do ponto, A, e depois o eixo X, que aqui vale 1 no A. Então é A, parênteses 1, vírgula, e depois o eixo Y, que é 1 também. Então a localização dele ficou A, 1 e 1, como a gente pode ver aqui. Já o ponto B, a localização dele é o quê? A gente começa pelo nome, né, que é o nome B, e aí a gente abre parênteses para colocar o endereço. Primeiro vem o eixo X, localização do B no X é menos 2, a gente pode olhar por aqui. E no eixo Y é 3, então ficou B menos 2 e 3. E agora o endereço de C. A gente coloca o nome do ponto, C, ele está bem aqui. O nome do ponto C, depois onde ele está localizado no eixo X, aqui é menos 1. E onde ele está localizado no eixo Y. Só a gente olhar aqui na vertical, menos 2. Então ficou menos 1 e menos 2, a localização dele. Beleza? E aí eu deixei um exercíciozinho só para fixar lá no Google Sala de Aula, né? Que pedia a localização do ponto A. O ponto A ele estava localizado bem aqui onde eu vou desenhar agora. Bem aqui ele estava. Então, dê a localização do ponto A, lembrando que a fórmula do par ordenado é P de x e y, né? Ou seja, P é o nome do ponto, e entre parênteses a gente tem o x, que é a localização horizontal, e depois vem o y, que é a localização vertical. Então, nosso ponto A, primeiro a gente coloca o nome, então ficaria A, e depois os parênteses. Aí a gente vem aqui com a localização horizontal, que a gente olha que ele está 2 casinhas para a direita. Esse 2 aqui, positivo. Então é só o 2. E ele está uma casinha para baixo, que é a nossa localização vertical, que é o menos 1. E é o número que vem depois do 2. Ficaria então 2 e menos 1, que é a nossa resposta do probleminha que eu deixei.
Então, hoje, a gente vai aprender a representar os valores de um probleminha no plano cartesiano, utilizando esses pares ordenados que a gente aprendeu. E aí, eu vou usar três probleminhas três exemplos, né, para a gente poder entender melhor essa matéria. Que vai ser o exemplo de um dobro de um número, o exemplo de um taxista e o exemplo de uma bateria. A gente vai ver direitinho daqui a pouco. Então vamos lá, o primeiro exemplo bem simples pede para a gente dar o dobro de um número. O dobro de um número nada mais é que o quê? O dobro é igual o número que a gente quer pegar o dobro dele vezes 2, né? Então se a gente quer o dobro de 3, de menos 3, quer dizer, a gente pega o menos 3, que é o nosso número, e multiplica por 2. O dobro de menos 3 nada mais é que menos 6. Então vamos colocar aqui, menos 6. E aí a gente vai fazer isso para todos os numerozinhos de baixo. Vamos chamar esses números que a gente está pegando aqui de número inicial. E esse número que a gente está achando de dobro, tá? Então o número inicial nesse caso da letra A era o menos 3. E o dobro de menos 3 é o menos 6. Para o menos 2, qual que é o dobro de menos 2? O dobro de menos 2 é menos 2 vezes 2, né? Então ficaria menos 4. E assim vamos fazendo para baixo. O dobro de menos 1 é menos 1 vezes 2, que é menos 2. O dobro de 0 é 0 vezes 2, que é 0. O dobro de 1 é 1 vezes 2, que é 2. O dobro de 2, 2 vezes 2, 4. E o dobro de 3, 3 vezes 2, 6. E onde eu quero chegar com isso? Lembra que a gente chamou esses numerozinhos aqui que eu dei no problema de número inicial, né? E esse aqui de dobro. Então, a gente vai querer relacionar esses dois valorezinhos numa tabela. Vamos fazer isso aqui no próximo slide. Tá lá. Então, nosso número inicial a gente vai chamar de x. E o dobro do número a gente vai chamar de y, para a gente poder construir vários pares ordenados. É importante lembrar que o y ele depende do x, ou seja, o dobro do número depende de qual número eu estou pegando. Então, por isso que a gente chama o dobro do número de y, e por isso que a gente chama o número inicial de x, porque o y depende do x, a gente vai ver isso mais para frente, não precisa preocupar agora. Isso é coisa para a próxima aula. Então, vamos lá. Montando os pares ordenados, chamando o número inicial de x e o dobro desse número de y, a gente pode conseguir vários pares ordenados, né? Então, vamos lá. Se a gente chamou esse número de x e esse de y, como que vai ficar nosso par ordenado? Nesse caso aqui vai ficar menos 3 e menos 6. No caso de baixo vai ficar menos 2 e menos 4. No de baixo vai ficar menos 1 e menos 2. No de baixo, 0 e 0. No de baixo, 1 e 2. No próximo, 2 e 4. E por último, o 3 e 6. O que eu fiz? Como eu chamei essa primeira coluna de x e essa segunda coluna de y, eu pude relacionar todos eles em forma de pares ordenados. E esses pares ordenados vão servir para a gente conseguir ver esses pontinhos no plano cartesiano. E aí a gente vai ver como que eles se comportam. Então aqui estão nossos pares ordenados que a gente montou. E como será que eles se comportam no plano cartesiano? Então vamos escrever cada um deles, né? O ponto menos 3 e menos 6, onde que ele está? Menos 3 é nosso eixo x, então a gente vem aqui no eixo x. Aqui é nosso eixo x, aqui é nosso eixo y, como eu falei lá atrás. A gente chamou nosso eixo x e nosso eixo y de quê? Nosso eixo x era o nosso número inicial, não era? Então vou escrever aqui número inicial. E nosso eixo y era o nosso dobro. Só escrevi para a gente não esquecer. Então, nesse caso aqui do primeiro ponto, a gente tem o menos 3 no eixo x, que é o primeiro valorzinho que aparece. Então, ele está
por aqui, ó, menos 3 no eixo x está onde? Está aqui, mas ele está em menos 6 no eixo y. Então, a gente tem que descer lá no menos 6. O menos 6 está por aqui, ó, ele não está aparecendo, mas ele está por aqui. Então, ficou por aqui esse pontinho. E aí, o próximo ponto é o menos 2 e menos 4. O menos 2 no eixo x, ele está aqui. E aí, a gente desce lá no menos 4 no eixo y, que é aqui. Então, menos 2 aqui, o eixo x, menos 4 aqui. Então, nosso ponto está exatamente aqui. Deixa eu apagar esse tanto de risquinho que eu fiz. Vamos para o próximo. Menos 1 e menos 2. A gente vem no menos 1 no eixo x e desce lá no menos 2 no eixo y. A gente está descendo por quê? Por causa do menos. Aqui é menos 2. Se fosse mais 2, a gente ia subir. Mas como é menos 2, a gente está vindo para baixo. Então, ele fica exatamente aqui. Agora, o ponto 0 e 0. O ponto 0 e 0 é nossa origem, como a gente viu lá na aula passada. Ele fica bem no meiozinho aqui. Ponto 0 e 0. Eu não ando nada para a direita, nada para a esquerda, nada para cima, nada para baixo. Aí, ele fica exatamente ali no meio. O próximo ponto que a gente tem é ponto 1 e 2. Como 1 e 2 aqui é positivo, se não aparece o sinalzinho é porque é positivo. Então, a gente anda 1 para a direita, que é 1 positivo, e 2 para cima, que é o eixo y desse ponto. 1 para o eixo x, 2 para o eixo y. 1 para o eixo x, sobe 2 lá no eixo y. O ponto está bem aqui. Notou que aqui a gente tem uma regrinha aqui que estão todos os pontos seguindo? Então, vamos continuar. Vamos ver se isso continua. E aí, o ponto 2 e 4 agora. 2 no eixo x, sobe lá no 4 no eixo y. Tá bem aqui o ponto 2 e 4. E por último, ponto 3 e 6. Ele tá onde? O 3 está aqui, vai lá no 6. Tá bem aqui. Então, o que a gente nota com esses pontos? Eles seguem um caminho semelhante? Sim, né? Todos os pontos estão seguindo uma mesma regrinha aqui, parece. E a gente consegue traçar um caminho que passa por todos eles? A gente consegue fazer uma reta assim? Que não está muito bem uma reta, mas a gente finge que é uma reta. A gente consegue fazer uma reta passando por todos os pontos. E quanto mais a gente aumenta o valor de x, ou seja, vindo da esquerda para a direita, o que acontece com os valores de y? Eles vão subindo, não é? Cada vez vai ficando mais alto o nosso pontinho. Então, a gente tem que notar que sempre o y ele vai depender de x. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quer o dobro de um número inicial, a gente vai olhar que número inicial que a gente quer para pegar o dobro dele. Então, aqui, supondo que a gente tenha nossa reta, a gente quer o dobro de 1. A gente olha o número inicial, que é 1, e vê onde que está o dobro dele, que está lá no eixo y. Então, o dobro de 1 é exatamente 2. Se a gente quiser um número que a gente não listou antes, o dobro de meio. O dobro de meio está onde? Se a gente subir aqui, o dobro de meio está lá no 1. E esse é um dos motivos de construir um gráfico ser tão útil, né? Que aí a gente não precisa calcular vários valores, a gente pode só bater o olho e ver. Tá joia? Então vamos lá, um exemplozinho do taxista. Um taxista cobra em sua corrida uma taxa fixa de R$5. Então, o que isso quer dizer? Toda corrida que o taxista faz, né, ele ganha com certeza R$5. Se ele ganhou 0 km, se ele andou nada com o passageiro, certeza que ele vai ganhar R$5. E ainda ele ganha mais R$1,80 por quilômetro rodado. Ou seja, o total que eu pago para o taxista é igual aos R$5 da taxa fixa, né? De todo jeito ele vai ganhar R$5 e mais R$1,80 por quilômetro rodado. Então, R$1,80 vezes o tanto de quilômetro que eu rodei. Isso é o que eu pago para o taxista. Então, quanto que eu vou pagar se eu andar 1 quilômetro? Então, o total que eu vou pagar se eu andar 1 quilômetro é a taxa fixa do taxista
mais 1,80 de 1 quilômetro que eu rodei. Se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar 1,80. Se eu andei 2 quilômetros, eu vou pagar 2 vezes 1,80 mais os R$ 5. Entendeu? Então, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 5 mais 1,80, que é exatamente 6,80. Se eu andei 2 quilômetros, eu vou pagar os R$ 5 de taxa fixa, mais 1,80 vezes 2, que agora eu andei 2 quilômetros. 1,80 vezes 2 dá 3,60, mais R$ 5, que é a taxa fixa do taxista. Isso dá exatamente 8,60. E se eu andar 3 quilômetros agora? Quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar a taxa fixa, né, do taxista, que é R$ 5, mais 1,80 vezes 3. Então, 1,80 vezes 3 é quanto? 5,40. Mais os R$ 5 de taxa fixa. Fica 10,40, o preço total dos 3 quilômetros. Agora, por 4 quilômetros, quanto eu vou pagar? 1,80 vezes 4 dá 7,20. Mais os R$ 5 da taxa fixa. Isso dá exatamente R$ 12,20. Tranquilo? E aí, por último, quanto que eu vou pagar se eu andar 5 quilômetros? 1,80 vezes 5 dá 9. Mais R$ 5 de taxa fixa dá R$ 14. Então, eu vou pagar R$ 14 se eu andar 5 quilômetros com esse taxista. E aí, a gente quer agora relacionar esses dois valores, o valor de quanto quilômetro eu rodei, de quanto quilômetro eu rodei mesmo, e o valor que eu paguei por esses quilômetros rodados. Então, a gente consegue visualizar isso numa tabelinha. Então, aqui, se eu rodei 1 quilômetro, eu pago 6,80. Se eu rodei 2 quilômetros, eu pago 8,60. E por aí vai. 3 quilômetros, 10,40. 5 quilômetros, R$ 14. Se eu andasse 0 quilômetros, que eu não coloquei aqui na tabelinha, né? Se eu andasse 0 quilômetros, eu ia ter pago quanto? R$ 5, que é a taxa fixa do taxista. Gastei o tempo dele chamando o taxista, então eu pago a taxa fixa. R$ 5. Então, nota agora que o preço final depende sempre do quilômetro rodado. Então, a gente vai chamar o quilômetro rodado de X e vamos chamar o preço final de Y, para a gente poder montar uma tabelinha de pares ordenados. Então, vamos lá. Como que vai ficar nossos pares ordenados agora? Como eu chamei isso aqui de X, isso aqui de Y, né? E nosso par ordenado é X, Y. Vai ficar da seguinte forma. O primeiro par ordenado vai ficar 1,680, né? Eu vou colocar o ponto para não confundir com a vírgula. 6,8, que é a mesma coisa de 6,80. O segundo par ordenado vai ficar 2,860. Vou colocar um 8,6 para não confundir com a vírgula aqui. E por aí vai. O terceiro vai ficar 3,10,40. O quarto vai ficar 4,12,20. E o quinto vai ficar 5,14. Esses são nossos pares ordenados que a gente vai usar agora para jogar lá no gráfico e ver o que isso acontece. Então vamos lá. Nossos pares ordenados são esses que a gente montou no slide anterior, né? E aqui já coloquei nossos pontinhos. Fiz igual eu fiz lá com o exemplo do dobro. Então, se eu ando 1 km, aqui, nosso eixo X, ele representa nossos quilômetros rodados, né, com o taxista. E nosso eixo Y aqui agora, a gente chamou ele de quê? A gente chamou ele de preço. Vou colocar aqui o símbolozinho do dinheiro. Então, se a gente andou 1 quilômetro, a gente pagou quanto?
6,80, não é? Então vamos lá no 6,80. 6,80 é depois do 6, quase chegando no 7. Então ele está aqui. 6,80. Se a gente andou 2 km, a gente pagou 8,60. 2 km aqui, a gente vai lá no 8,60. Que está quase lá no 9. Tá vendo? Então tá exatamente aqui. Se a gente andou 3 km, a gente pagou 10,40, que está um pouquinho depois do 10. Então a gente sobe lá no 10,40. E assim a gente vai. Faz a mesma coisa para o 4, a mesma coisa para o 5. Se a gente andou 5 km, a gente pagou R$14. Então o preço está lá no 14. A gente sobe lá no 14. 14 está aqui. E assim a gente tem nossos pares ordenados bem colocadinhos aqui, né? E então o que acontece com nossos pares ordenados se eu aumento a quilometragem? Se eu aumento quantos quilômetros eu andei, o preço aumenta. Então ele vai fazendo como se fosse uma reta também, igual a gente viu na coisinha do dobro, no gráfico do dobro. Então a gente consegue traçar uma reta sobre esses pontos? Consegue. Mas nota aqui que a gente não pode traçar uma reta até lá no outro lado. Até aqui, não pode. Por quê? Porque já não faz sentido a gente falar de quilômetros negativos, né? Então não faz sentido eu perguntar quanto eu paguei se eu andei menos 1 quilômetro. Não faz sentido. Então aqui a gente vai focar nesse probleminha especificamente, a gente vai focar só nos números positivos aqui do eixo X. Então faria sentido o quê? Eu partir do zero aqui, que seria os 5 quilômetros os R$5 que eu paguei por 0 quilômetros, e traçar uma reta para frente e não para trás, porque não faz sentido eu falar de quilômetros negativos. Beleza? Isso aqui a gente vai ver mais para frente também. Essa é uma aula só de conceitos mesmo. Então, o que a gente descobriu até agora? A gente descobriu que quando vários pares ordenados seguem uma mesma regrinha, por exemplo, a regra do dobro que a gente viu primeiro, ou então a regra do taxista, então acaba formando um desenho, né? Esses desenhos que a gente está vendo é nada mais que uma reta, que todos os pontos percorrem uma mesma reta. E a gente pode transformar esses problemas sempre que envolvem duas variáveis, né? Que a gente viu aqui, por exemplo, o número inicial e o dobro dele, ou então os quilômetros e o preço. Então isso são duas variáveis, uma depende da outra. E a gente vai ver tudo isso numa próxima aula de funções. Então, o último probleminha aqui é que considere que no final do trabalho você tenha 20 de bateria. Ou seja, a sua bateria está em 20 aqui, em 20%. Está quase acabando. E aí, a cada hora que passa, ela cai 4% de bateria. Você perde 4 pontinhos de bateria. Então, depois de uma hora, vai passar e você vai ter 16% de bateria. E por aí vai. Então, quanto de bateria você terá ao passar das horas? E quando sua bateria chegará a zero? Então, vamos lá. Na hora zero aqui, na hora inicial, seria quando você saiu do trabalho, que aqui fala que você tem 20 pontos de bateria. Então, na hora zero, você teria 20 de bateria. E aí, passou uma hora, você perdeu 4 de bateria, igual eu falei aqui no probleminha. Você perde 4 de bateria a cada hora. Então, passou uma hora, você perdeu 4 de bateria, você ficou com 16. E aí, passou 2 horas, você perdeu mais 4, ficou com 12. E aí, cada queda dessa, né, a gente pode representar por uma equaçãozinha. Então, a bateria que eu vou ter agora, a bateria atual, é igual à minha bateria de quando eu saí do serviço, que é 20, menos 4 de bateria por hora que eu perder, né? Então, 4 vezes o tanto de horas que se passaram. Então, se passou uma hora, eu vou ter 20 de bateria menos 4 vezes 1, que é 16. Vou ter 16 de bateria. Se passaram 2 horas, eu vou ter 20 menos 4 vezes 2, que é a mesma coisa que
20 menos 8, né? Que é 12. E por aí vai. Quando for 4 horas depois, eu vou ter só 4 de bateria. Quando forem 5 horas depois, minha bateria já vai ter acabado. E como que a gente representa essa tabelinha da bateria no plano cartesiano? Então vamos lá. Veja que a bateria, o tanto de bateria que você tem, depende de quanto tempo passou. Então vamos chamar a hora de x dessa vez e a bateria de y. Então aqui vai ficar o seguinte. No eixo x a gente vai ter hora e no eixo y a gente vai ter a bateria. Então, na hora zero, que é quando eu sair do serviço, eu vou ter exatamente 20 de bateria. Então tá aqui em cima, o 20, na hora zero. A hora é o eixo x, tá aqui o zero do eixo x, e 20 no eixo y. Tá exatamente aqui. Vamos fazer os pares ordenados para não confundir. Tratando a hora como x e a bateria como y, a gente monta os seguintes pares ordenados, né? Lembrando que o par ordenado é sempre xy, a gente pode montar tranquilamente agora. Então, o primeiro par ordenado vai ficar 0,20, o segundo vai ficar 1,16, o terceiro vai ficar 2,12, e assim a gente vai fazendo. O outro vai ficar 3,8, o próximo 4,4 e o último 5,0. E o que a gente quer fazer agora é jogar todos esses pares ordenados lá no plano cartesiano para ver o que acontece. Então esse primeiro aqui, eu já até desenhei, né? Já desenhei aqui que ele é o 0,20. O 0,20 fica exatamente aqui em cima. O 1,16 fica onde? Nota que a escala aqui, ela está de 2 em 2. Então o 1 ele está exatamente entre o 0 e o 2 aqui. O 3 vai estar entre 2 e 4, o 5 vai estar entre o 4 e o 6. Então, quando se passou uma hora, eu vou ter 16 de bateria. Então, estou aqui no eixo x, no 1 do eixo x, e a gente vai lá no 16 de bateria, que é o eixo y. Está exatamente aqui esse pontinho. Tá aqui. Só apagando a linha, para não confundir nada. E quando se passar 2 horas, eu vou ter 12 de bateria. Então, a hora está aqui no eixo x, passaram 2 horas. Eu vou ter 12 de bateria, então eu vou lá no 12 de bateria, nas 2 horas. Aqui. Se passaram 3 horas, eu vou ter 8 de bateria. Então, nosso 3 está aqui, né? Como eu falei, eu vou ter 8 de bateria. Eu vou lá no 8. Se passaram 4 horas, eu vou ter 4 de bateria. Aqui, 4 e 4. Se passaram 5 horas, eu vou ter nada de bateria. Então, 5 está aqui. O 5 no eixo x está bem aqui. E o 0 no eixo y significa que a gente não vai subir nem descer nada. Então, o que a gente repara com esse probleminha da bateria? Os pontinhos agora não estão mais subindo, né? Eles estão descendo. Então, a gente tem uma linha mais decrescente aqui, está caindo. A gente consegue fazer uma linha passar por todos esses pontos? Consegue. Seria uma linha mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Então, a gente viu agora que a gente tem uma linha decrescente ao invés de crescente, que é o que a gente viu antes. E dessa vez, a bateria depende de quantas horas se passaram. Beleza? Então, a aula de ontem foi basicamente isso. A gente conseguiu relacionar duas grandezas de um probleminha, né? Um número inicial e o dobro do número, quilômetros rodados pelo preço que eu vou pagar pelo taxista, a hora pela bateria. A gente conseguiu relacionar duas coisas em cada problema e construir uma tabela. E aí, a partir dessas tabelas, a gente fez pares ordenados que a gente conseguiu colocar no plano cartesiano. E a aula foi basicamente isso. Lá no Google Sala de Aula, eu coloquei
vou até abrir aqui com vocês. Eu coloquei alguns exercícios de fixação. Dessa vez não vai ser obrigado a entregar eles. Por quê? Porque muita gente está com atividade atrasada, né? Então eu preferi dar essa semaninha para vocês terminarem essas atividades atrasadas. E para não deixar quem quer fazer exercício sobre a matéria, né? Não deixar ele sem, eu coloquei aqui um PDFzinho com alguns exercícios de fixação sobre a aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Então é isso, bom dia para todo mundo e bom restinho de semana. Tchau.